Você já imaginou um lugar onde as mulheres tomam todas as decisões? Onde são elas que controlam o dinheiro, comandam as terras, criam as regras e decidem até com quem os homens podem se casar? Parece o enredo de um filme utópico ou de um experimento social, mas a verdade é que esse lugar existe. E mais de um, na verdade. Hoje, você vai conhecer o país, ou melhor, as regiões onde as mulheres mandam, onde o poder está nas mãos delas por tradição, por cultura e por escolha. Vamos começar pelo caso mais simbólico. A comunidade Mosul, no sudoeste da China, às margens do Lago Lugu, na província de Yunnan. Esse povo é considerado uma das últimas sociedades matrilineares do mundo. Ou seja, a herança, o nome da família, a casa e o poder passam de mãe para filha, geração após geração. Nessa sociedade, os homens não são vistos como líderes da casa. Eles não mandam nos filhos, não administram a propriedade e raramente vivem com a parceira. Os relacionamentos seguem o modelo chamado de casamento ambulante. Funciona assim. Quando uma mulher Mosul escolhe um parceiro, ele pode visitá-la à noite menos, mas pela manhã, ele volta para a casa de sua mãe. Eles não dividem o lar. Não existe casamento no sentido ocidental. E quem cria os filhos é a mulher, junto com suas irmãs, mãe e tias. Os homens têm papel importante, mas na família onde nasceram menos como tios, irmãos e ajudantes. Não como maridos nem chefes de família. Estima-se que cerca de 40 mil Mosuls ainda vivam dessa forma hoje, respeitando uma tradição que desafia completamente o modelo patriarcal dominante em quase todo o planeta. Mas essa ideia de sociedade onde as mulheres mandam não se resume só à herança ou à maternidade. Em várias partes do mundo, há comunidades inteiras onde o poder está nas mãos femininas política, econômica e culturalmente. Na Índia, por exemplo, existe o estado de Meghalaya, onde o povo Razi segue uma tradição semelhante. Lá, os sobrenomes são passados pelas mulheres, as terras também. Quando uma mulher se casa, o marido vai morar na casa dela. E se houver separação, é ele quem sai, sem direito à herança ou propriedade. E o mais impressionante, os homens que nascem nessa cultura aceitam isso com naturalidade. Crescem aprendendo que o poder feminino não é uma ameaça a menos. É o que sustenta a estrutura social. Claro, nem tudo é perfeito. Em alguns desses lugares, os homens ainda sentem que sua voz é secundária. Em outros, a pressão para cumprir o papel de homem invisível também existe. Mas uma coisa é certa: nessas sociedades, a violência doméstica é drasticamente menor. As decisões são mais coletivas, e o consumo de álcool entre homens é mais controlado. Tudo isso associado à forma como o poder é descentralizado e como o papel das mulheres é respeitado desde cedo. Então a pergunta que fica no ar é: como seria o mundo se esse modelo fosse mais comum? Você moraria num lugar onde as mulheres mandam? Onde sua esposa decidiria onde vocês moram, o que herdam, quem visita e como a família funciona? No próximo bloco você vai conhecer os impactos positivos e negativos dessas culturas, como o mundo moderno está reagindo a esses modelos, e o que grandes estudiosos dizem sobre um futuro possível onde o poder esteja majoritariamente nas mãos delas. Durante muito tempo, a história do mundo foi escrita por mãos masculinas. A maioria das civilizações conhecidas até hoje foi estruturada com base em um modelo patriarcal, onde os homens governavam, herdavam e comandavam tudo. Por isso, quando ouvimos falar de um lugar onde as mulheres têm o poder, nossa primeira reação costuma ser de surpresa ou até desconfiança. Mas a pergunta mais importante não é isso ou funciona, porque já vimos que funciona. A pergunta é: por que não é mais comum? Estudos de antropologia revelam que as sociedades matrilineares menos como as dos Mosul na China, ou dos Hazi na Índia, tendem a apresentar índices mais altos de estabilidade familiar menor, incidência de violência doméstica e uma divisão mais equilibrada do trabalho entre homens e mulheres. Isso não significa que são utopias perfeitas. Em algumas dessas culturas, os homens relatam sentir-se à margem das decisões. Em outras, a dificuldade de adaptação ao mundo moderno,
onde modelos ocidentais de família e economia acabam pressionando por mudanças. Na China, por exemplo, o turismo na região do povo Mosul cresceu tanto que começou a ameaçar a própria tradição. Mulheres passaram a ser vistas como atrações exóticas, e parte da cultura virou espetáculo. Isso gerou tensões internas. Enquanto algumas famílias tentam preservar a tradição, outras se modernizam e adotam o modelo de casamento ocidental. O mesmo acontece na Índia, onde a urbanização e a influência de grandes cidades estão lentamente mudando o estilo de vida dos povos matrilineares. Muitas jovens se mudam para cidades maiores para estudar ou trabalhar. E ao fazerem isso, acabam sendo pressionadas a seguir as normas patriarcais predominantes na maioria do país. Ou seja, mesmo onde as mulheres mandam, ainda há um esforço constante para manter esse poder diante da pressão do resto do mundo. E talvez o ponto mais interessante esteja aí. Essas culturas mostram que há outras formas possíveis de estruturar uma sociedade. Formas que não colocam a dominação como regra, mas sim a cooperação, onde o poder não é um privilégio, mas uma responsabilidade distribuída de outra forma. Afinal, quando o poder está nas mãos das mulheres, e elas são preparadas desde pequenas para liderar, proteger, organizar e cuidar menos, algo muda na forma como a sociedade funciona. E não é por acaso que em todos os lugares onde essas tradições sobrevivem, as comunidades são mais coesas, mais organizadas e menos violentas. Agora a pergunta volta para você. Você moraria num lugar onde as mulheres mandam? Você aceitaria viver numa cultura onde seu sobrenome não é passado aos filhos? Onde sua esposa decide onde vocês vivem? Onde o poder não é disputado, mas assumido por elas com naturalidade? Pode parecer estranho para quem cresceu em sociedades patriarcais, mas para os povos que vivem assim há séculos, isso não é revolução. É só normal. Se essa história te fez pensar, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te surpreendeu. Você aceitaria viver numa sociedade matriarcal? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa realidade. E claro, se inscreva no canal para continuar explorando os lugares mais curiosos, diferentes e inimagináveis do planeta, porque no próximo vídeo, a história pode ser ainda mais inacreditável do que essa.